Confesso que eu estava buscando do Senhor e buscando uma palavra e algo às vezes tão simples, que às vezes a gente até decora ou põe na nossa casa com uma Bíblia aberta, ou a gente vê como às vezes até um enfeite, uma decoração, mas a palavra de Jesus, ela é viva e eficaz, e ela tem o poder de adentrar as juntas e medulas, de transformar as nossas vidas, de transformar as nossas almas. E ela tem o poder de nos animar, nos colocar em direção, de nos colocar de volta no prumo. E talvez você entrou aqui nessa noite e você fala: olha, eu preciso de uma palavra, eu preciso de algo, e o Senhor hoje tem algo poderoso sobre a sua vida. Então não perca, porque o Salmo 23, versículo 1 diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aleluias. A tua vara e o teu cajado me protegem. Em outras traduções, me consolam, me guiam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo que transborde o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor é o nosso pastor. E às vezes nós lemos isso simplesmente por ler, e a gente não entende a profundidade do que é Jesus ser, ou Deus ser o nosso pastor. E o tema da mensagem hoje é um tratamento VIP. Mas como assim, pastor? Tratamento VIP? VIP, você fala, é uma gíria, VIP. Sim, mas o VIP é pessoa muito importante. O tratamento VIP é um sinônimo de exclusividade. Você recebe um tratamento especial, você tem alguns privilégios, em virtude de ser quem você é. E sabe o que você é? Filho de Deus. Você é amado do Senhor. Você é amado, você foi comprado com um sangue poderoso. Então nós somos VIP, irmãos. Nós somos VIPs. Mas o que nós vemos é exatamente isso, que às vezes nós pegamos simplesmente a palavra e não entendemos a profundidade daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E às vezes a gente usa como simplesmente um amuleto, porque a gente ainda não entendeu que Ele é o nosso pastor. Porque o primeiro versículo que o salmista diz é: Ele é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Nada. Nada, nada, nada não teremos falta. E o que torna essa palavra e o Evangelho tão poderoso, porque o Evangelho não é uma plataforma de ideias, não é a respeito de uma sabedoria humana. Eu poderia trazer aqui o estudo, o não sei o que, as chaves para mudar, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho de Deus é a palavra que ela chega ao ponto de dizer para o mundo, que às vezes é considerado loucura, mas quem é esse Deus que é esse seu pastor? Que a gente não vê, mas a gente sente. Mas para nós que cremos no poder de Deus, o Evangelho é uma boa notícia para o mundo que está perdido. O Evangelho é uma boa nova para todos aqueles que estão cativos. Este é o poder do Evangelho e da palavra de Deus, que ele invade a vida de alguém e ele transforma. E às vezes você vê alguém triste, e quando ele ouve essa palavra e entende, ela desce ao seu coração, ela te transforma, ela te anima, ela te põe de pé. Mas às vezes, pastor, eu preciso de algo. Mas às vezes a gente só precisa de uma palavra. O pastor Tiago da Rocha Alphaville, não sei, ele falou uma vez para mim, quando nós estávamos começando, ele falou assim, ó:
quando você estiver perdido, lembra-se que você tem uma palavra. E volte-se à palavra que Ele te deu. Às vezes Deus te deu promessas, Deus te fez algo, e às vezes nós esquecemos daquilo que Deus nos fala. Às vezes Deus prometeu algo e falou algo para você, e fala, mas estou andando e ainda não aconteceu. Lembra-se da palavra. Lembre-se da palavra, porque nós temos que crer nela incondicionalmente. Então nós vemos que o Salmo 23, ele é sem dúvida um dos salmos que nós mais conhecemos. Como eu havia falado, que nós colocamos na porta, às vezes na estante, ou em cima de algum lugar, de algum móvel, sempre que a gente vai, às vezes em algum órgão público. Eu não sei se agora pode também, ou não pode, não sei, mas sempre tem lá a Bíblia aberta, onde? No Salmo 23, ou Salmo 91. Mas às vezes nós não entendemos a profundidade daquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas, porque Ele diz assim, ó, de nada eu terei falta. Aí Ele fala assim, ó, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Sabe quando você está viajando, e a gente é sempre assim, né? Eu pelo menos sou assim, quando eu vou viajar, quando eu saio de casa, a primeira coisa que eu penso é, eu vou chegar no hotel e descansar. E aí a minha esposa, não, mas a gente tem que parar ali. Eu falo, não, cara, tem que chegar no hotel, vamos logo, porque eu quero chegar lá. E às vezes a gente está andando nesse mundo, às vezes a gente está andando e a gente está cansado, e a gente não sabe mais aonde parar, aonde ir. E Deus fala para nós que Ele tem pastagens e Ele faz repousar. E Ele vai te conduzir a águas tranquilas, que é para que você consiga se saciar, se refrescar. Sabe quando naqueles dias de calor, que estava esses dias, que glória a Deus, veio a chuva maravilhosa, que foi bênção demais, deu uma esfriada, uma baixada. É esse refrigério que o Senhor às vezes quer, e não foi bom? Hoje a gente está aqui todo mundo com blusa, outros sem blusa, mas semana passada a gente estava aqui, ô Jesus, semana passada eu não estava, e eu queria agradecer, mas vocês estavam sentindo aqui, mas eu queria agradecer a cada um de vocês que oraram pela vida da minha esposa, e ela esteve internada ali uns 4 ou 5 dias, e Deus assim restaurou, e assim Deus trouxe novamente a restauração, a cura, e nós ficamos com muitas saudades de estar aqui com vocês, mas foi um tempo que Deus preparou para nós estarmos ali também, até orando, porque nós saímos orando também pelo hospital, e falei, Senhor, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente vai orar aqui, e alguém vai ser curado, em nome de Jesus, porque a fé é a mesma, amém? Então, queria que você aplaudisse o nome de Jesus, porque o Senhor assim fez, e nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, amém? Aleluias. E sabe que uma das coisas poderosas nessa que nada me faltará, é que se o Senhor logo é o nosso pastor, nós somos uma ovelha dele. Nós somos ovelhas de Jesus, e eu sempre falo isso porque as ovelhas não são minhas, do pastor Éder, ou da pastora Kelly, ou do pastor Wanderson, da pastora Érica. As ovelhas são de Jesus, porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, e nós somos ovelhas dele. E logo que nós somos ovelhas, a nossa agenda e tudo que nós fazemos não pertence mais a nós, mas pertence a Ele, porque Ele é o nosso pastor, e Ele assim nos conduz. E Ele fala, nós vamos para lá, você vai para cá, você vem, porque Ele é o nosso pastor. Ele é que governa as nossas vidas. Veio uma palavra certa feita para a vida da minha esposa, que falou assim, Deus vai bagunçar a sua agenda, Deus vai bagunçar isso. Eu falei, Senhor, mas como? E Deus tem bagunçado, irmão. Deus tem feito, porque às vezes ela limita, nós nos limitamos com as nossas crenças, com as nossas coisas. E aí eu vi uma palavra que, enquanto nós estivermos mergulhados na represa de homens, nós não vamos mergulhar no rio de Deus. Nós não vamos desfrutar destas águas tranquilas que nos revigoram e que nos levam até a nossa promessa. Aleluia! Então nós temos que estar debaixo da proteção de Jesus, porque Ele é o nosso pastor. Nós temos que entender que Ele é quem governa as nossas vidas, porque a palavra assim diz, e nós cremos na palavra, e nós profetizamos a palavra de Deus, porque diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
E às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Sabe aquela ovelhinha rebelde? Mas eu vou por aí, eu vou sair correndo, eu não quero saber. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe por quê? Porque ele está lá no passado, ele está no presente e ele também está lá no futuro. E ele sabe de todas as coisas que vai acontecer. E nós só temos que confiar nele, porque ele é o nosso pastor. Aleluia! Então nós temos que crer nele. Eu quero que você declare comigo e diga assim, eu creio que os pensamentos de Deus são melhores que os meus, que os caminhos de Deus são mais altos que os meus, e Ele sabe o que eu não sei, Ele sabe o que eu não vi, mas eu confio nele, porque Ele é o meu Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O salmista diz que Deus já escreveu todos os nossos dias. Todos, não é um, não é o outro, não, são todos, do começo até o fim. Mas nós precisamos ser deixados, sermos guiados por Ele, sermos guiados pela palavra dEle. Então nada do que acontece vai pegar Deus de surpresa. Aconteceu o Covid, aconteceu a pandemia, aconteceu guerra, nada é surpresa, porque tudo está na palavra. Porque Ele fala que virão dias ruins, que haverá morte, sinais nos céus e na terra, terremotos, sinais nos céus. Eu li uma notícia hoje que teve uma tempestade geomagnética que até parou alguns aparelhos de telefone. E vai acontecer, mas nada disso pega surpresa, porque Ele já escreveu o nosso futuro, e o nosso futuro é em Deus, e nós não temos que ter medo. Assim como nós cantamos, Tu és o Deus para sempre, e o Teu amor não falha, e nós estamos aqui porque o amor dEle é sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Então nós não vamos ficar surpresos. Por quê? Porque a tempestade não vai nos atingir. Mas mesmo que ela nos atinja, Ele está no barco. Aleluia. Porque às vezes nós tendemos a associar o dia mal com a ausência de Deus. Deus não está comigo. Não, Deus está com você. Ele te ama, Ele nos ama incondicionalmente. E como eu havia falado em alguns cultos atrás, acho que 1 ou 2, que a morte de Lázaro, aquilo que aconteceu com Lázaro não era, na verdade era para glorificar o nome de Jesus. E assim estava escrito, e assim o nome de Jesus foi glorificado. Então às vezes o dia mau não é o dia mau, Ele quer que você se achegue mais a Ele. Porque às vezes quando está tudo bem, a gente até glorifica a Deus. Mas tem pessoas que também são ao contrário. Quando está tudo bem, eu esqueço de Deus. Está tudo bem? Não, tá bom. Vou curtir, vou passear, vou fazer. Não vou ler, eu não vou... Enfim, não vou buscar porque eu não preciso. Porque eu estou bem. E aí acontece algo de ruim. E aí você fala, Deus esqueceu de mim. Não, foram nós que esquecemos dele. E aí vem uma certa situação que é para nos achegarmos a Deus. Porque diante de uma situação ruim, até o ateu se converte, irmão. Eu duvido, o cara está no avião, o avião está lá tremendo, se ele não vai falar, meu Deus. Mas é no dia mau que Deus também vai se manifestar. Sabe por quê? Porque onde a nossa mão não chega, a mão do Senhor vai alcançar. Aonde nossas possibilidades não chegam, o impossível de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Então nós temos que crer nele incondicionalmente até que aconteça. Então não fique prostrado. Por quê? Porque Ele não esqueceu de nós. E nós vemos os heróis da fé na Bíblia, e nós vemos que eles foram testados no seu dia mau. No dia mau vieram as promessas de Deus, que Deus havia feito sobre cada um deles.
Quando Davi foi para o deserto não foi o final da história de Davi. A perseguição a qual José passou, isso não foi o final da história dele. Mesmo ele jogado na prisão, mesmo ele sendo acusado de coisa que ele não fez, isso não fez ele desistir do processo dele, porque ele sabia quem tinha falado com ele e a quem ele servia. Por isso ele sabe, eu tenho uma convicção, um sonho, e eu vou chegar lá, porque o meu Deus assim me chamou. Então por que nós vamos desistir? Por que nós vamos parar? Porque às vezes a gente fica prostrado. Nós temos que crer nas promessas de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer o impossível se tornar inevitável. Você fala assim, não, mas é impossível acontecer. Vai se tornar inevitável, porque vai acontecer, irmão. Vai acontecer, porque eu tenho fé. Mas às vezes a gente tenta forçar portas, forçar situações. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma palavra, e a gente tenta forçar as coisas. Para quê? Para que elas aconteçam muito rápido. Mas às vezes Deus está te preparando, está te ensinando. E aí é como as ovelhas que estão ali, que ele fala assim, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E se nós estivermos debaixo dessa proteção desse pastor, nada vai nos faltar. E no tempo certo, no momento certo, nós chegaremos a esses passos verdejantes, a essas águas tranquilas que vão nos refrescar. Mas aí às vezes a gente quer pegar um atalho, mas está demorando, sabe o que é? Está demorando. Eu estou vendo, ou eu não estou vendo, e eu não sei se vai acontecer. E começam algumas dúvidas, e a gente quer pegar alguns atalhos para que aconteça mais rápido. A gente começa a forçar portas. Ontem nós estávamos comentando isso no carro, sobre o processo que Deus tem sobre cada um de nós. E às vezes a gente quer forçar portas, mas o que vai nos garantir a abertura de portas é a presença de Deus em nossas vidas, a nossa busca com o Senhor. A presença do Espírito Santo vai transformar uma situação, vai transformar uma cidade. Então nós temos que buscar a presença de Jesus a cada dia, termos intimidade com Ele, oração, palavra, jejum. Nós estamos hoje encerrando o jejum, então esse jejum serviu para que nós tivéssemos conexão, intimidade com Deus, matar a nossa carne. Essa presença vai nos fazer abrir portas, mas nós só estaremos com essa presença se nós estivermos com Ele. Não adianta nós procurarmos atalhos ou ir por caminhos que Ele não nos mandou, porque com certeza nós vamos perecer. Com certeza nós vamos perecer. Davi, ele adquiriu uma convicção da presença de Deus na vida dele, e essa fé e essa convicção fez com que ele suportasse situações terríveis. Mas mesmo que ele pecou, mas ele tinha a convicção que Deus estava com ele. E aí ele falou, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Às vezes a gente acha, mas olha, eu pequei, eu errei tanto, eu andei, eu pensei, eu não estou mais ali. Mas Deus está olhando para você e fala assim, cara, estou aqui, vem, dê um passo, não fique prostrado. Sabe por quê? Porque a presença de Deus também não vai isentar ninguém de provações. Porque a gente acha que vai estar tudo bem, vai acontecer e vai ser só alegria. Glória a Deus, que assim seja. Mas também às vezes vem provações. Sabe por quê? Porque lá no versículo... Cadê? No versículo... mesmo aqui, versículo 4 diz assim, ó: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte. Aqui ele está com Deus, mas ele fala assim, ó: mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aleluia. Tenha essa convicção que o Senhor está com você. Jesus nos deixou uma palavra. Ele diz assim, ó, que a vida nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele fala assim, ó: eu venci o mundo.
Então, por mais que nós tenhamos aflições, Jesus já venceu todas elas por nós, amém? Então nós não podemos ficar prostrados, porque a sua vitória é a vitória do Senhor também, porque o Senhor assim te garante, porque a vitória que Ele nos dá glorifica o nome dEle, aleluias, aleluias. E eu tenho para mim que no Salmo 23 ele está declarando, sabe, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que olha por mim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho alguém que cuida de mim. E aí nós perguntamos, mas como nós podemos ter isso? Como, pastor? Como nós podemos ter isso? Entregando a vida para Jesus, para que Ele dirija, para que Ele direcione, para que Ele nos guie a essas águas tranquilas, a essas pastagens que nos faz repousar em segurança. E às vezes a gente acha que as coisas é na força do nosso braço, que nós vamos conseguir a força. Mas a dinâmica da graça, ela é estabelecida em Deus, que ela vai nos prover todas as necessidades, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor vai nos prover, porque nós estamos no aprisco dEle, e tudo que nós precisamos está nele. Mas aí lá no jardim do Éden, o homem pecou, e aí Deus falou para ele, ó, você vai ter que trabalhar, e do suor do seu rosto você vai comer. Então hoje o que nós fazemos? Nós trabalhamos, nós batalhamos para nós termos, certo? E às vezes nós deixamos de confiar em Deus, que é aquele que nos supre. E a gente acha que é aqui, ó, que é aqui. Acaba tudo, você morre e ficou. E aí vem a meritocracia. Palavra difícil. E a meritocracia é, se você trabalha muito, você tem muito. Se você trabalha pouco, você tem pouco. É exatamente isso. Mas às vezes o pouco com Deus não é que nós falamos, agora eu vou ficar aqui e Deus vai me sustentar. Oh Oh, Deus não chama nenhum desocupado, amém? Deus não chama ninguém desocupado. Desocupado, não estou dizendo que você está temporariamente sem trabalho, não. Sabe que a pessoa que não gosta de fazer nada, esse é um desocupado. Todos os discípulos, quando Deus chamou, eles estavam trabalhando, estavam fazendo alguma coisa. Então se mexa. Às vezes nós precisamos nos mexer, às vezes nós precisamos nos movimentar para que as coisas aconteçam. As coisas precisam acontecer e a gente está parado esperando, e a gente precisa ir ao encontro do noivo, para que assim o noivo nos fale, olha, é por aqui que você tem que seguir, é por aqui que você tem que ir, ou não vá, ou fique em tal lugar. Mas nós precisamos ouvir a voz do mestre, entender que Ele é o que tem que supre as nossas necessidades. Por quê? Porque essa graça vem e nos cobre, essa graça vem e nos faz descansar, essa graça vem e nos alcança. Essa graça foi manifestada na cruz do Calvário, que morreu por nós. Então não é mais um esforço nosso a salvação, no sentido de morrer, mas Jesus morreu por nós e Ele nos deu. E o nosso esforço é, nós voltamos ao Pai, nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, porque o sacrifício já foi pago. A gente fala, mas pastor, eu estou pagando o preço. Querido, o preço já foi pago lá na cruz, irmão. Ou você quer morrer crucificado também igual eles? Ninguém quer, né? Mas Jesus já pagou todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, foi levado na cruz do Calvário. Então nós temos que confiar e entender que o processo vai nos levar à vitória, mas nós temos que permanecer dependente de Deus, e nós viveremos uma medida que só Deus pode nos dar. Então Davi, ele não estudou para ter um reinado. Davi não se preparou, eu quero ser rei, eu vou ser rei. Mas tudo aquilo que ele enfrentou e venceu, porque ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Que ele tinha o Espírito deles. Mas ele foi ungido rei porque ele tinha um coração puro. E um homem segundo o coração de Deus. Como eu queria ser assim. Como eu gostaria de ser assim. Um homem, ser chamado disso, um homem segundo o coração de Deus. Como estamos nós? Como será que Deus nos enxerga?
Como será que Deus olha para nós? E será que nós estamos alegrando o coração de Jesus? Será que Deus está olhando para nós e fala assim: cara, tá vendo aquele cara ali, tá vendo fulano, tá vendo ciclano, tá buscando, tá orando, tá jejuando, tá se prostrando, tá vencendo mal, tá renunciando. O coração dele é puro, mesmo que ele caia e tropece, o coração dele está conectado aqui. Porque por mais que nós erramos, nós temos sempre que entender que nós não vamos errar mais, porque essa graça vem e nos faz transformar, que nos transforma e fala assim: ó, eu errei, mas eu não vou errar mais, porque eu vou ferir o Espírito Santo. Nós temos aqui as quintas que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e tem sido algo poderoso. E o Espírito Santo tem sido derramado, e nós temos aprendido de forma sobrenatural. E nós aprendemos numa das primeiras que quando nós ferimos o Espírito Santo, nós chateamos, ele fica triste. Que nós possamos alegrar o coração de Deus, que as nossas atitudes com o nosso coração, com as nossas entregas, o princípio de todas as coisas, que libera esse acesso às realidades, que está aí no Salmo 23, que ele fala assim, que o Senhor é o nosso pastor. E às vezes nós lemos e não entendemos. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos muita gente está com expectativa frustrada dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não se tornaram um povo de Deus, mas eles se alimentam, eles têm uma expectativa, ouvem a palavra, eles creem e eles veem as promessas, mas ainda não se tornaram o corpo de Cristo. Eles se alimentam com expectativa dessa herança estabelecida, mas eles não se tornam participantes, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Só vem à distância, vem aqui, tá bom. Mas a palavra nos diz que é preciso morrer, é preciso renunciar. Mas aí eu não quero. Mas as promessas eu quero, mas a renúncia eu não quero. E aí o que acontece? As pessoas vão se frustrando, por quê? Porque às vezes não vivem ou não estão participando desse reino, de fato, sendo filhos e herdeiros e cordeiros desse reino, e acaba a expectativa frustrando: Deus não vai fazer, ou Deus ainda não fez, porque ainda não nasceu do Espírito, não frutificou, porque aquele diz que não participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo não tem parte com Ele. Nós precisamos ter parte com Cristo. Então aqui, esses princípios que estão estabelecendo no Salmo 23, nós lemos aqui no versículo 2, 3 e 4, que diz esse princípio básico: o Senhor é o meu pastor. Quando nós entendemos que o Senhor é nosso pastor, todos esses versículos vão fazendo sentido para a nossa vida. Todos os outros versículos vão fazendo: Ele restaura meu vigor, Ele guia-me as veredas, Ele me livra da morte, e quando eu estiver lá eu estou com Ele, Ele me faz habitar em verdes passos. Mas quando nós entendemos que Ele é o nosso pastor, sabe por quê? Porque Davi não era um simpatizante da fé, ele era um filho de Deus. Davi não era alguém que ouvia as coisas e esquecia, porque ele fala assim: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti, ó Jesus, ó Senhor. E ele meditava na palavra de Deus todos os dias. E o que torna às vezes as pessoas frustradas é que são apenas simpatizantes. Eu busco só quando eu preciso, mas não é buscar a Deus um tempo, não é todo o momento, todo, porque ele fala assim: todos os dias ele buscava. E Davi não era alguém que vivia segundo uma oportunidade. Agora surgiu a oportunidade, eu ser rei, eu vou lá, eu vou matar o cara e vai acontecer. Não, ele vivia e caminhava debaixo de um propósito determinado. Então quando ele assume o reinado, ele queria trazer a arca da aliança para a cidade. E aí ele faz um salmo que fala a respeito disso, que é poderoso. Ele diz: eu não descansarei as minhas pálpebras, e elas não se fecharão, até que a presença de Deus retorne à cidade. Aleluias! E ele não descansou enquanto não trouxe. Ele começou até a fazer de um jeito que não era daquilo que Deus falava, mas quando ele assim colocou, e ele alinhou, e ele ouviu o pastor dele, que era Deus, agora sim, e a presença de Jesus voltou àquele lugar. Então nós temos que nos atentar. Ele experimentou esse livramento, essa provisão.
Eu profetizo que nós viveremos essa provisão e esse livramento do Senhor. E nós não sairemos daqui. E nós sairemos daqui nessa noite enxergando a Deus como um bom pastor. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluias. Sabe que um dos maiores desafios que nós temos vivido nesses últimos tempos é o avanço de uma igreja e da igreja, e de enchido de templos e pessoas, igrejas crescendo e expandindo e acontecendo. Muita gente convertendo, se convertendo e indo. Mas sabe o que acontece? Que às vezes são cristãos que não carregam uma mentalidade cristã, que falam apenas no nome, olha, eu sou cristão, mas não carregam a verdade de Jesus dentro dele. Pessoas que amam ouvir a palavra de Deus, mas que não querem caminhar segundo a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é um amuleto, eu saio de manhã e eu li um versículo. Mas aí quando eu falo assim, se arrependa, mas o Senhor é o meu pastor, só leio um trecho, mas não quer caminhar segundo a palavra. E isso tem frustrado muitos pastores, muitos líderes. Por quê? Porque nós às vezes estamos caminhando e nós estamos pastoreando quem não quer ser ovelha. E eu vejo, essa sexta-feira eu sentei na roda de pastores, conversando com um deles, e eu vi exatamente isso, que ele cansou do ministério. Que ele cansou do ministério e que hoje ele fala assim, eu não sou muito adepto a uma igreja assim, a um local de adoração. Porque ele cansou. Porque talvez ele tenha corrido atrás e vivido. Ou de pessoas que ainda não se converteram, mas só se convenceu. Sabe que só dá para ser pastor sobre alguém que se tornou ovelha. Por alguém que quer se tornar ovelha. Então nós só somos ovelhas quando Jesus nós reconhecemos que Ele é o nosso pastor. Então não adianta nós queremos, não, seguir carreira solo, eu vou lá. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. Nós temos que nos converter de fato e não nos convencermos. Porque convencidos é o que está acontecendo de grandes coisas, grandes, e tem acontecido. Glória a Deus por isso, a palavra do Senhor tem sido pregada. Mas quantos desses têm se aprofundado de fato como um discípulo de Jesus, como uma ovelha de Jesus? Porque pode chegar essa multidão no último dia e falar assim, Jesus fala assim, eu não te conheço. E somente serão conhecidos aqueles que são ovelhas, aqueles que são discípulos. E muita gente se fere com a igreja e ainda coloca o discurso, entenda o que eu vou te dizer. Mas na palavra diz que ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Sim, ele fala isso. Ele vai atrás da ovelha perdida, mas ela já era ovelha e ela se perdeu. Ele não vai atrás de quem não era ovelha, ele vai atrás de quem já era ovelha. Apesar dela se perder, ele foi atrás daquela ovelha. Então nós temos que ser ovelha. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. E se essa ovelha se perder, Deus vai atrás dela e nós vamos atrás dela, porque essa é a nossa missão. É assim que Deus nos colocou. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de nós, Ele não abre mão de nós, Ele não se esquece de nós. Ele nos ama incondicionalmente. Aleluias. Nós não podemos duvidar no nosso coração, nós temos que crer que Deus é conosco. Que Deus é conosco, mesmo diante de uma situação que às vezes acha que está fora de controle, às vezes está sem solução. Nós vamos procurar a ajuda de Jesus. E se você entrou aqui nesta noite, desta forma, você fala assim, tem uma situação que eu não sei da qual eu vou sair ou eu vou vencer. Deus pode mudar a sua situação, se assim nós nos voltarmos a Ele e reconhecermos que Ele é o nosso pastor. E todos os outros versículos vão se cumprir sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque essa não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E se essa é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para transformar a nossa maldição em bênção, a nossa atual situação de desgraça em vitória, em nome de Jesus. Ela pode fazer, a palavra de Deus pode nos transformar.
Sabe por quê? Porque a fé é a mesma de quando nós começamos. Sabe quando nós levantamos a mão para Jesus, nós aceitamos e nós estamos lá fervendo e tal, e nós vamos evangelizar, nós vamos fazer, nós vamos isso, e vai o caminho, a gente vai desfalecendo e tal, e eu já não estou mais naquele pique, naquele gás. Mas Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de nenhum de nós. A fé continua sendo a mesma. Eu ouvi isso do pastor Juliano Matos, e essa frase ficou, e eu falei, não, a fé continua sendo a mesma. Essa fé continua sendo a mesma. Nós temos que ter fé, que nós vamos pregar o Evangelho, que nós vamos falar de Jesus, e que as vidas assim aceitarão a Ele em nome de Jesus, amém? Aleluias. Já estou encerrando. Sabe que uma das perguntas que mais se faz, Jesus mais fez no Novo Testamento é: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus encontrou um homem com a mão mirrada, e ele estava com a mão mirrada. Todo mundo via e todo mundo testemunhava que ele tinha a mão mirrada. E ele perguntava: o que quer que eu te faça? O que quer que eu te faça? Ele encontra lá os paralíticos, leprosos, seja quem for, e ele disse: o que quer que eu te faça? Mas por que Jesus faz essa pergunta? Se ele sabe que o cara, você está, não, o que quer que eu te faça? Não, eu quero uma capa nova, um sapato novo, uma casa nova. Ele estava diante de Jesus, diante de uma dificuldade. Jesus pergunta isso para ele. Talvez ele fale: você está brincando com a minha cara, né? Só pode. Mas Jesus diz assim: o que quer que eu te faça? Porque Jesus pergunta algo que ele já sabe. Sabe por quê? Porque a pergunta que Jesus faz não é porque ele precisa de uma resposta para saber aquilo que você tem de necessidade. Essa resposta, ele só quer que a liberação seja através da sua resposta. Ela crie uma nova realidade. Aleluia. Que você assim profetize que Jesus está perguntando: o que quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero estar contigo. Aleluia. O que quer que eu te faça? Essa é a pergunta que Jesus te faz nessa noite. O que quer que eu te faça? Aleluia. Deus está perguntando aqui para algumas pessoas: filho, o que quer que eu te faça? Qual é o teu impossível? Qual é o teu gigante? Qual é a tua tempestade? O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Qual é o teu deserto? Qual é o medo que falta? Quero que você feche os seus olhos e hoje você pergunta, e Jesus hoje está te perguntando: o que quer que eu te faça? Enquanto você vai meditando, vai falando para Jesus, vai colocando diante dele: o que quer que eu te faça? A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque Deus nunca vai derramar sobre nós menos do que Ele está pronto para liberar sobre as nossas vidas. Porque talvez você veio aqui receber uma palavra, você veio receber algo e hoje você fala assim: mas eu não tenho como. E Ele diz hoje: o que queres que eu te faça? Porque Ele é o teu pastor. Ele é o teu pastor. Talvez você veio aqui só porque alguém te chamou, e você fala: mas por que será que eu fui lá? Por que eu aceitei? Jesus te chamou hoje aqui e fala assim: o que queres que eu te faça? Porque Ele diz assim, ó: diga ao fraco, eu sou forte. Deus está renovando aqui algumas coisas. Deus está renovando às vezes pessoas. Deus está renovando casamentos. Deus está renovando vidas profissionais. Talvez você fala assim: eu tenho um problema financeiro, e Deus quer derramar sobre a sua vida para que você seja um supridor dessa geração, para que você seja um abençoador. Deus pode derramar sobre a sua vida, mas que Ele seja o seu pastor. E Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça nesta noite? Aleluia. Deus está com você, e Deus pode mudar a realidade da sua vida. Deus pode mudar a realidade do seu casamento. Deus pode mudar, Deus pode fazer. Ele quer governar a sua vida, Ele quer governar a sua agenda. O que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir.
mas nós precisamos estar nele. Talvez você diz: Jesus, eu preciso de uma resposta. Jesus, eu preciso de um renovo. Jesus, eu preciso de algo para o meu casamento, para a minha vida. E ele diz assim: ó, eu tenho restauração para você, porque eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Aleluia! Nada vai nos faltar. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Eu vou ler os versículos 4, 5 e 6 que diz assim, ó: mas quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e me fazendo transbordar o cálice. Sei que a bondade do Senhor e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu voltarei à casa do Senhor para engrandecer, eu voltarei à casa do Senhor para agradecer, eu voltarei à casa do Senhor para celebrar, eu voltarei à casa do Senhor para testemunhar aquilo que Ele fez e Ele fará sobre a minha vida. Aleluia! Não desista daquilo que o Senhor te prometeu. Ele diz: o que quer que eu te faça? Aleluia! O que quer que eu te faça? Aleluia! O Espírito Santo quer fazer e falar algo aqui nesta noite. E eu creio que você que tem algo, se você tem um sonho, se você tem um projeto, talvez a sua vida hoje você fala assim: olha, eu não estou vendo mais solução para essa situação. E talvez você tenha resistido e você tem vivido às vezes de uma vida aparente. Talvez você tenha vivido de uma aparência que você fala: olha, tá assim, eu vou empurrar assim e vai acontecer. Porque talvez eu tenha medo do que as pessoas vão falar, mas o Senhor está dizendo assim, ó: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Porque Ele vai te fazer andar em pastagens e Ele vai te conduzir a águas tranquilas. Ele vai restaurar o teu vigor, mas é preciso que você creia e que você entregue os teus caminhos a Ele. De cantarabá, xerere balabás. Se você está aqui nessa noite e você tem algo que você precise do Senhor, se você quer receber uma oração, eu quero que todos se coloquem em pé e nós vamos aqui orar. Mas se você quer hoje, o Senhor quer hoje que você dê esse passo até esse pastor, até esse Deus que tem o poder de restaurar a sua vida. Porque talvez você não tenha forças, mas o Senhor nesta noite te trouxe aqui para te dizer: eu tenho restauração para a sua vida, eu tenho águas tranquilas para você. E cantarabá, xerere balabás, erere balabá, xeri andarabá, e cantarabá. Oh! Aleluias! Se você quer vir aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos assim colocar sobre a sua vida. Nós vamos, como diz a palavra, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Não resista ao que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez esse fardo está muito pesado, e o Senhor diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Ele quer trocar estas vestes, esses jugos, em algo novo, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção.